Graças e paz, amados de Deus, vocês estão no seu nosso Pão Teológico, vídeo rápido aí para falar sobre o jansenismo, ok? Quem foi Cornélio Jansen? Será que Cornélio Jansen, esse teólogo católico que nasceu na Holanda em 1585 e morreu em 1638, será que ele ensinava o calvinismo dentro da Igreja Católica? Pois é, ele se forma em teologia, consegue o seu doutorado em teologia na Holanda. Ele chega ao ponto de ser bispo numa cidade da França, ok? E ele ensinava isso de maneira até mesmo tranquila. Enquanto ele estava vivo, houve oposição dos jesuítas, ok? Houve oposição dos jesuítas. E no seu doutorado ali ele mergulhou em Agostinho de Hipona e tomou para si o monergismo por ele ensinado, ok? Enquanto ele estava vivo, ele só teve oposição dos jesuítas. Mas quando ele morre em 1638, aí toma grandes proporções seus escritos, as pessoas começam a segui-lo, outras pessoas começam a ensinar a doutrina dele, que foi conhecida como jansenismo, por conta do nome dele. E aí, queridos, 12 anos depois da morte de Cornélio Jansen, o Papa Inocente X, o Inocente X, ele em 1653, ele considera e declara herege os ensinamentos de Cornélio Jansen. E eu vou aqui listar 5 pontos que foram considerados heresias pelos papas. E se você é calvinista, talvez você vai se identificar e vai concordar com o título do vídeo. Cornélio Jansen ensinava o calvinismo dentro da Igreja Católica. Na perspectiva católica, eles consideraram o calvinismo dentro da Igreja Católica heresia. Certo? Então veja bem, o Papa Inocente X, em 1653, declarou herege 5 proposições, né, de Jansen. Quais são? Primeiro, certos mandamentos de Deus não podem ser observados por homens justos, a despeito de seus esforços, se lhes faltar a graça divina. Não é o calvinismo? Depravação total, o homem está morto, não pode responder ao chamado de Deus se Deus não agir, se Deus não atuar, se ele não foi eleito, né, e Deus agir para salvá-lo, para resgatar. Não é isso? Pois é, calvinismo. Segunda doutrina que foi considerada heresia pela Igreja Católica, né, e Cornélio Jansen foi considerado um herege depois de morto, e seus ensinos também. O segundo ponto é: um pecador não pode resistir à graça divina quando Deus lhe confere. Note, graça irresistível. Então, Cornélio Jansen vai estudar o calvinismo, o monergismo agostiniano, e vai ensinar que o homem não pode resistir à graça. Graça irresistível. Ponto 2. E a Igreja Católica, o Papa Inocente, considera heresia. 3. Um homem só é livre se não for constrangido a cometer algum pecado. Então, para Cornélio Jansen, um homem não tem livre-arbítrio. Ele só é livre, né? Onde tem o livre-arbítrio? Só se não for constrangido a cometer nenhum pecado. Perfeito? Então, a gente sabe, né, que o calvinismo tem outra perspectiva, tem outro entendimento acerca do livre-arbítrio, diferentemente do arminianismo. Certo? Ponto 4. A vontade humana, por si mesma, não pode nem obedecer nem resistir à graça divina. Então, mais uma vez, aqui ele enfatizando a graça irresistível e negando ali o livre-arbítrio, que o homem pode rejeitar esse chamado. E o quinto ponto, que foi considerado uma heresia pelo Papa Inocente X: Cristo morreu exclusivamente em favor dos eleitos. Olha só. Então foi algo assim revolucionário dentro da Igreja Católica. Muitas pessoas foram influenciadas e começaram a seguir as doutrinas, mesmo após a morte, principalmente após a morte de Cornélio Jansen. E ensinando aqui, Cristo morreu exclusivamente em favor dos eleitos. O que é isso? Expiação limitada. Ok? Isso foi em 1653. 3 anos depois, o Papa Alexandre VII, em 1656, confirmou a condenação do Papa Fábio, né? Papa Fábio Tid, se eu não estou equivocado. O Papa Alexandre VII, em 1656, confirmou a condenação do jansenismo imposta por seu antecessor.
ok? Então, o Papa que sucedeu Inocente confirma, né? Confirma aí essas ideias, que essas ideias são heréticas, ok? Diz aqui em 1664, o Papa Alexandre VII, né, esse Papa, o Fábio, o nome dele verdadeiro, com o apoio do rei Luís XIV, muito famoso na história, exigiu o repúdio por escrito das proposições de Jansen por parte de todos os eclesiásticos sob pena de julgamento canônico. Ou seja, quem seguisse, quem pregasse aí, os eclesiásticos que seguissem essa doutrina, seriam aí julgados, né? Você sabe, século XVII, a fogueira ainda ardia, né? Então, muitos eclesiásticos vieram assinar aí o seu repúdio por essa doutrina. Outra coisa que eu separei aqui, ó, embora Luís de Noailles, arcebispo de Paris, tivesse aprovado a obra em 1713, o Papa Clemente XI condenou a mesma em sua bula Unigenitus et Filius. O resultado disso foram dificuldades em um quase cisma na Igreja Católica Romana da França. Olha só, ou seja, ele morreu em 1638 e por mais de 80 anos aí, essa controvérsia deu pano para manga ao ponto de quase haver um racha. A Igreja da França, no século XVIII, ali no início do século XVIII, estava dividida, muitos seguidores de Jansen, olha que interessante. E para concluir, diz aqui que o movimento prosseguiu na Holanda, resultando na organização dos católicos antigos, que acabou se separando de Roma. A igreja jansenista continua existindo, mas apenas com alguns poucos milhares de membros, localizados na França e na Holanda. Então, olha que interessante. Então temos aí mais de 300 anos, 3 séculos depois, católicos calvinistas na Holanda e na França até hoje. Interessante isso, né? Você calvinista sabia disso? Que existem católicos que seguem a doutrina de Jansen, que claramente estava baseada aí na doutrina de Calvino. Ele estudou tanto Calvino e Lutero na faculdade teológica que acabou praticamente se convertendo. Só que a ideia de sair da igreja romana não estava no pensamento dele, né? Lutero também não tinha essa ideia a priori de sair da igreja católica. Queriam que houvesse uma reforma sem necessariamente ter que sair e formar outra igreja. Isso aconteceu naturalmente. E eu penso também que Jansen, tanto é que Cornélio Jansen, ele morre na igreja católica. Ele não sai e inicia um novo movimento independente. Na verdade, quem vai sair da igreja de Roma, décadas depois, são seus seguidores, os grupos que admiravam e seguiam as suas obras. Pois é, Cornélio Jansen é o calvinismo no catolicismo? Na minha opinião, sim. Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários, dê o like, Deus abençoe e até a próxima.